Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Como já havia avisado aos irmãos, nós interrompemos a exposição aos Hebreus, porque a sequência dos versículos não dava para fazer uma ligação com o tema da família. Então nós começamos o Salmo 128 no culto passado, e nós ficamos só na palavrinha bem-aventurado. E hoje nós vamos ver aí até onde nós conseguimos chegar. Salmo de número 128, quem achou, diga amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Queridos, nós começamos a falar este salmo na quinta-feira passada. Este salmo, como disse aos irmãos, ele é conhecido como Cântico dos Degraus, os salmos de romagens, cânticos de peregrinação. São 15 salmos, esses salmos que são denominados de cânticos de romagem, de degraus, de peregrinação. Estes salmos, eles eram entoados, os irmãos estão lembrados, quando os judeus eles saíam de suas casas para ir adorar ao Senhor no templo, pelo menos nas 3 festas que é muito importante para os judeus: a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas. E eles iam adorar a Deus nessas festas, mas eles não começavam a adorar a Deus quando chegavam no templo. Eles já saíam de casa adorando a Deus. Eles iam na estrada adorando a Deus. E quando eles chegavam lá no templo, nessas festas, Páscoa, tabernáculo e colheita, eles já chegavam com o coração transbordando de alegria, porque quem verdadeiramente nasceu para adorar ao Senhor, ele não precisa de incentivo humano, ele não precisa de instrumentos fabricados pelo homem. Nós dissemos aqui na quinta-feira passada, o nosso instrumento é a voz, e quem tem voz, quem tem fôlego, louva ao nome do Senhor. Eu me lembro de um testemunho de um rapaz, que ele estava sentado nas cadeiras da frente, e ele movimentava os braços e jogava papel para cima, e o diácono da igreja, que são os responsáveis pela organização do templo e a limpeza, incomodou-se com aquele rapaz durante o louvor, jogando papel para cima, e na cabeça do diácono, aquele rapaz estava sujando o templo da igreja. E de repente ele chegou até perto daquele homem e disse: olha, pare com isso, você está sujando o templo da igreja. E aí de repente um outro irmão que estava do lado disse: espera aí, antes de você reclamar a ele, veja o que está escrito nos papelzinhos que ele joga para cima. E aí de repente foram lá, e quando o diácono abriu os papeizinhos, cada um deles estava lá: aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. O rapazinho, irmãos, era mudo, e aquilo ali era o jeito que ele achou para dar glória a Deus, aleluia. Nem mesmo os mudos se calam diante da presença de Deus. Eles adoram gesticulando, jogando papel para cima. Não importa, e aqui nós aprendemos uma lição: não critique o jeito de ninguém adorar, porque Deus recebe adoração sincera. Aleluia, glória a Deus. E eles saíam assim, nós comentamos isso no culto passado. Mas no Salmo 128, queridos, este salmo também é denominado como o salmo da família. E é claramente possível enxergarmos que o endereço desse salmo é para a família. Nós temos aí a figura do pai de família, aquele que trabalha com suas mãos para trazer o sustento para o seu lar. No versículo de número 4, nós temos a figura da mulher e dos filhos, os filhos ao redor da mesa, e a mulher como uma videira frutífera.
Então, verso 1 e 2, nós temos o pai. Verso de número 3, a mulher e os filhos. E no verso de número 6, nós temos aí os netos. A bênção de Deus se estendendo para os netos. Então, claramente se vê que este salmo, ele fala de uma família verdadeiramente próspera, verdadeiramente feliz e que serve a Deus. E nós falamos aqui, queridos, na quinta-feira passada, que a coisa mais buscada pela humanidade é a tal, como diz certo poeta e cantor secular, é a tal da felicidade. O problema do mundo é que o mundo busca a felicidade aonde ela não está. O mundo busca a felicidade aonde jamais eles vão conseguir encontrá-la, porque a verdadeira felicidade não está em coisas, não está em lugares, não está em festas, não está em bebida. A verdadeira felicidade tem nome, e o nome dela é Jesus de Nazaré. Felicidade é Cristo. Santo Agostinho dizia: a busca pela felicidade é a busca por Deus. Encontrando Deus, você encontrará a verdadeira felicidade. Louvado seja o Senhor. Deus é a verdadeira felicidade. E nós comentamos isso aqui. Mas tem mais algo aqui no Salmo, querido, introdutoriamente falando, que nos chama a atenção. O que nos chama a atenção é que nesta família do Salmo 128, Deus é o centro dela. Olha na sua Bíblia, o verso de número 1 traz o nome, o Senhor. É o tetragrama, é o nome impronunciável de Deus, que nas nossas versões é traduzida como Senhor, toda em letra maiúscula, e no hebraico é Adonai, porque eles perderam a pronúncia do nome original de Deus e ficou 4 consoantes na língua hebraica, o Yud, Re, Vav, Re. É por isso que é impronunciável. É aquele nome que Deus falou a Moisés. Veja, aparece a palavra Senhor no verso 1, aparece a palavra Senhor no verso 4 e aparece a palavra Senhor no verso 5. O que temos aqui? Nós temos uma família em que Deus habita dentro dela nas 3 dimensões: no começo, no meio e no fim. Glória a Deus. Queridos, uma família onde Deus está no começo, celebração do casamento; no meio, conforme os anos vão se passando; e no fim, quando os cônjuges falecem, é uma família tremendamente abençoada por Deus. Tem gente que começa com Deus, perde Ele no meio do caminho e parte daqui para a eternidade sem Deus. E pense numa partida terrível. Mas nós estamos aqui esta noite, irmãos, porque nós começamos com Ele. Ele é o centro da nossa casa, e Ele vai continuar sendo aquele que conduz a nossa família, para que quando nós sairmos dessa terra, a nossa casa inteira esteja no céu, glorificando o nome de Jesus. Não perca a presença de Deus de dentro da sua casa. Quem tem a presença de Deus em casa, irmãos, é ricamente abençoado. Abra a Bíblia. Eu já disse, eu vou pregar lendo a Bíblia. Abra a Bíblia comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11. Aleluia. E ficou a arca do Senhor em casa de quem? De Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Glória a Deus. E o que é a arca do Senhor, meus irmãos? No Antigo Testamento, a arca simbolizava a magnífica, a esplêndida e a maravilhosa presença de Deus.
Davi ficou com medo de levar a arca para a casa dele, porque por causa de irreverência, Uzá havia sido morto. Aí Davi temeu em levar a presença para dentro da casa dele, porque tem gente que tem medo de levar a presença de Deus para a sua casa. Tem gente que tem medo de colocar Deus dentro da sua casa. Por que tem medo? Porque se Deus for lá, Deus vai mudar tudo, e vai mesmo, irmão. Porque a casa que Deus entra jamais permanecerá do mesmo jeito, porque quando Ele entra, Ele muda, mas as mudanças de Deus sempre são para melhor. Aleluia! Nossas mudanças são para pior. Nossas mudanças, elas conseguem atingir apenas a aparência. A gente muda a estética da casa, a gente muda a fachada da casa, mas a gente não consegue mudar a espiritualidade da casa. Mas quando Jesus entra na casa, Ele muda a espiritualidade dela. Em vez de nojela, tem culto. Amém, meus irmãos? Em vez de coisas que não agradam a Deus, tem altar de Deus lá dentro. E em vez de manifestação do diabo, tem fogo de Deus descendo na casa todo dia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, é maravilhoso quando a gente está na presença de Deus. Então Obed-edom recebeu, Davi ficou com medo. Mas Obed-edom disse: eu não tenho medo, pode mandá-la para casa, eu sei receber na minha casa a presença de Deus. Você sabe receber a presença de Deus na sua casa? Diga amém. E como é bom, irmãos, porque a Bíblia diz que depois que Deus chegou lá, foi só vitória, foi só bênção. Tem gente que não sabe valorizar a presença de Deus em sua casa. Abinadab, ele passou 20 anos com a arca de Deus na sua casa e não aconteceu nada. Mas Obed-edom ficou quantos meses? 3 meses. Foi suficiente para Deus derramar bênção sem medida na casa dele. E eu quero dizer isso aqui para você. Talvez você diga: eu estou começando agora na caminhada cristã. Deus não precisa de muito tempo não, meu irmão. É só receber Ele na sua casa e você vai ver Ele abençoando a sua casa tremendamente. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos voltar para o Salmo 128. Deus é o centro da família. E nós vamos conhecer agora como era a figura do pai, do homem, do cabeça. Salmo 128, verso 1, nós já falamos sobre o significado da palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é sher em hebraico, significa plenamente feliz, plenamente contente, alegre, satisfeito. E quem é o homem feliz? Quem é o homem satisfeito? O Salmo prossegue: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Percebam, irmãos, que uma pessoa verdadeiramente feliz é uma pessoa que teme a Deus. O temor a Deus, ele traz a felicidade. Quem teme a Deus é chamado na Bíblia de bem-aventurado. Agora, o que é temer ao Senhor? A palavra temer aí significa 2 coisas. No hebraico, a língua em que foi escrito o Antigo Testamento é a palavra iarê. E iarê no hebraico significa ter medo ao ponto de tremer, e significa também reverenciar, honrar, respeitar. Portanto, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que entender que temer a Deus é literalmente tremer diante dele. Tem gente que diz assim: não é para ter medo de Deus não. É sim. Agora, não é para ter fobia de Deus. Estão entendendo? Não é para sair correndo com medo de Deus, mas tem que temê-lo sim, porque a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então nós temos que temer sim a ira de Deus. Como diziam os antigos: eu tenho medo é dos castigos de Deus, porque Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericórdia e
também é justiça, santidade e fogo consumidor. Amém, meus irmãos? Então tem que tremer sim diante dele, eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Agora, esse tremer de medo por causa da santidade de Deus, ele precisa existir em nós até para que a gente tenha cuidado para não pecar contra ele. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus, não vamos ler para ganhar tempo, da santidade de Deus em Isaías capítulo 6, que ele viu os anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. O que é que ele diz? Ai de mim, que vou perecendo. Quando ele viu a santidade de Deus, irmão, ele disse, ai de mim, eu sou um homem impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que Deus o perdoou, mas não o repreendeu por ele ter medo, porque tem que temer a santidade de Deus, sim. Amém? De tal maneira, irmãos, que os anjos tremem diante da face de Deus. Tamanha a santidade dele. Abacuque 1,13 diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Não há mancha em Deus. 1 João diz que ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Agora também nós temos que entender que este temor, ele significa também reverência, honra, respeito. Não se trata Deus de todo jeito, irmãos. Não se trata as coisas de Deus de todo jeito. Não se trata a igreja de Deus de todo jeito, porque aquele que treme diante da santidade de Deus é também aquele que honra e respeita a sua presença. Aleluia! O homem que tem essas coisas, que teme ao Senhor, que o reverencia, que o respeita e que treme diante dele, preste atenção, ele atrairá para si a atenção de Deus. Já imaginou, irmã? Você ser casada com um homem que atrai a atenção de Deus? Eita, glória a Deus. Eu sou casada com um homem que ele é assim com Deus, ó. A presença de Deus lá em casa é plena, porque ele atrai a presença de Deus. Com o quê? Com o temor que ele tem, com a reverência que ele tem. Veja na sua Bíblia, segura aí, deixa marcado o Salmo 128. Isaías 66. Olha a promessa de Deus para quem teme a ele, irmãos. Isaías 66, verso 1 e 2. Isaías, capítulo de número 66, verso de número 1 e 2. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Oh, glória a Deus! Preste atenção, irmãos. Para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, isto é, para aquele que reconhece que não é nada, não tem nada, não pode nada, e confia que Ele, Deus, é tudo, pode tudo, faz tudo, e ninguém pode fazer a sua mão voltar atrás. Mas tem mais outra coisa aí. Este aqui, que tem a atenção de Deus, o olhar de Deus, ele é um homem que treme diante da sua palavra. Aleluia. Irmãos, este livro, esta arma aqui, ó, essa espada do Espírito aqui, ela causa mais medo em mim do que um fuzil. Digo sem demagogia. Eu tremo mais diante desta palavra do que diante de um fuzil.
porque os homens só podem matar o meu corpo, mas o meu Deus tem controle da minha alma. Aleluia. Então eu temo é o que está escrito aqui, ó. Quando Jeová pega a cartucheira dele e começa a lançar os versículos em mim, as balas da palavra em mim, eu tremo, porque esta palavra é santa, é poderosa e ela é maravilhosa. E feliz o homem, a mulher que treme diante da palavra, porque atrai a atenção de Deus. Aleluia, reverência à palavra. Volte para o Salmo 128. Quando nós analisamos a Bíblia, irmãos, nós vamos descobrir que Deus, Ele exige na sua palavra que nós temamos a Ele. E nós temos que entender isso. Esse temor, ele traz consigo a reverência, o respeito, mas ele também traz consigo o medo. Moisés era um homem que falava face a face com Deus, sim ou não? Sim, nós estudamos Moisés aqui, não é? Mas a Bíblia diz que no dia que Deus desceu para entregar as leis a Moisés, Moisés ficou todo assombrado diante da santidade de Deus. Irmãos, veja na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, olha a reação de Moisés, quando viu o monte tremendo, fumegando, a escuridão, a tempestade, o sonido de buzina. Quando Moisés teve acesso àquele monte com aquela visão terrível, veja o que ele diz, Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 21. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido de trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Eita, glória a Deus. Irmão, já imaginou? Deus, claro, numa teofania, mas Deus descendo na terra. O monte fumegando aqui dá a ideia de um vulcão em erupção. E você tendo que entrar lá dentro da fumaça, lá dentro daquele fogaréu aceso. Moisés disse: quando eu me aproximei daquela visão, eu fiquei todo assombrado e tremendo. Essas duas palavras, elas são interessantes, porque o assombro aqui tem a ver com o maravilhamento, a perplexidade. É quando você olha para uma coisa e você diz assim: eu não acredito que isso é real, não dá para entender. E o assombro aqui tem a ver com isso, e o tremer é medo mesmo. Moisés ficou com medo. E quando nós analisamos a Bíblia, nós descobrimos que quem segue a Deus tem essas duas reações. A gente fica maravilhado e a gente tem medo. Os discípulos eram assim. Veja Marcos capítulo de número 10, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, veja como era que os discípulos seguiam Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. Olha os discípulos. E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. Viram aí as duas palavras? Eles maravilhavam-se do quê? Do poder de Jesus, da força de Jesus, dos milagres que Jesus realizava, dos demônios que eram expulsos somente com uma palavra de Jesus. Eles ficavam maravilhados, perplexos, sem entender nada e com medo. Na vida com Deus, irmãos, é assim. A gente anda se maravilhando com as obras de Deus, mas a gente também anda temendo a sua santidade. Aleluia. Porque tem gente que quer só se maravilhar com um milagre,
mas não quer temer e nem reverenciar a santidade. Mas o crente de verdade, com a sua casa, com a sua família, ele fica maravilhado com aquilo que Deus está fazendo dentro da casa dele, mas ele também tem temor de Deus em sua casa, teme não pecar contra a santidade de Deus. Irmãos, Deus faz coisas extraordinárias, espantosas, para deixar a gente embasbacado, mas não se esqueça de preservar o temor. Porque uma casa que perdeu o temor a Deus, ela perdeu também a bênção de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que teme. Se não tem mais temor, não há mais felicidade. Eu quero olhar com os irmãos agora algo que me chama muita atenção. Quando um homem, um pai, um marido, ele é temente a Deus, ninguém precisa dizer nada dele a Deus. O próprio Deus dá testemunho desse homem, dizendo: olha, esse ali teme a mim. Aleluia. Já imaginou, irmão? Deus dizer para Satanás: meu servo, fulano de tal, é temente a mim. Ei, privilégio, irmão. Jó capítulo 1, veja se não foi isso que Deus fez. Jó capítulo de número 1, versículo de número 8. Quando um homem, um marido, um pai, teme ao Senhor em sua casa, Deus dá testemunho dele diante de Satanás. Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há como ele na terra, homem sincero. Eita, glória a Deus. Reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem foi que disse que Jó temia a Deus aí, irmãos? O próprio Deus. Será que nós somos homens, pais, maridos, que Deus olha lá de cima e diz: esse ali é um homem que teme a mim, treme diante da minha palavra, me honra e me reverencia por onde ele anda? Irmãos, a gente tem que viver uma vida de temor a Deus, ao ponto de Deus dar testemunho da nossa reverência a Ele na terra. Ah, irmãos, mas não é só isso não, não é só Deus não, que dá testemunho não. Quando o homem, ele teme a Deus, em sua casa, na sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, a própria mulher dele dá testemunho que ele teme ao Senhor. Sua mulher já olhou para você e disse: meu marido é um homem temente a Deus. Ah, irmãos, se isso acontecer em sua casa, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque o lugar onde a gente dá testemunho não é na igreja, é dentro de casa, é lá, é com os nossos. Veja aí, 2 Reis capítulo 4, você percebe que eu não estou falando nada das minhas ideias, é tudo na Bíblia, para você conferir e notar. Veja aí uma mulher que deu testemunho de um homem, de um marido, o marido dela, que era um homem temente a Deus. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, que coisa linda. O homem morreu, deixou a mulher com muitas dívidas, porque naquela época em Israel, o pobre, ele se endividava muito. Quando lemos essa passagem, dá a entender que este homem aqui era um irresponsável com as suas finanças, mas não era. O pobre em Israel, ele sofria muito, o imposto era muito alto,
E muitas vezes, como para pagar os impostos, o trabalho braçal era muito pesado e o pagamento era pequenininho e os impostos iam aumentando cada vez mais, quem tinha uma família com filhos, uma família grande, acabava entrando em crise. Mas infelizmente esse homem aqui morreu e deixou a esposa com dívidas, exatamente por isso. Por causa dos juros muito pesados, dos impostos muito pesados. Mas ele partiu, irmãos, deixando para aqueles filhos um legado e deixando para aquela mulher um testemunho. Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ele não deixou riquezas para os seus filhos nem para a sua mulher. Pelo contrário, deixou dívida. Ele não deixou uma casa grande para ela morar. Ele não deixou, irmãos, uma conta gorda no banco, mas ele deixou uma herança que a traça não pode roer e o ladrão não pode roubar. Ele temia ao Senhor, ele deixou uma herança espiritual. Porque muitos estão preocupados em deixar uma herança material. E eu não estou dizendo que seja errado, que você não tem que se preocupar com o futuro da sua família, mas preste bem atenção, irmãos, mais importante do que ser bem-sucedido materialmente, é ser bem-sucedido espiritualmente. O que me chama a atenção é que ela diz assim: e tu sabe, Eliseu, que meu marido temia ao Senhor. Tanto a mulher sabia que ele era um homem que temia a Deus, como também Eliseu, o pastor dele. Ele dava testemunho diante da escola dos profetas, e ele dava testemunho em casa. E aqui é fácil. Na escola dos profetas, é fácil temer a Deus, reverenciar, aqui é fácil. Mas e em casa? O bom desse homem é que ele tanto temia a Deus na escola dos profetas, diante do seu pastor Eliseu, mas ele também temia a Deus dentro de casa. Ela diz: o credor quer levar meus 2 filhos, mas tem uma coisa, profeta, meu marido temia ao Senhor. Eita, glória a Deus. E o que é que acontece no desenrolar da história? Deus faz um milagre extraordinário dentro dessa casa. De um pouquinho de azeite que aquela viúva tinha, Deus multiplicou o azeite, ela pagou a conta que devia e ainda tornou-se uma empreendedora. Ela se tornou a dona de um lugar que vendia azeite. Agora, por que essa mulher experimentou um milagre, mesmo depois que o seu marido morreu? Porque o Salmo 128 tem que se cumprir. Bem-aventurado é a casa que tem um homem que teme ao Senhor lá dentro, porque o Senhor vai abençoar essa casa. Aleluia! Tema ao Senhor, meu irmão, reverencie ao Senhor, honre ao Senhor, e a tua casa será uma casa de milagres na presença de Deus. Aleluia! Aí talvez as irmãs que estejam aqui, se porventura estiver, ou nos assistindo pela transmissão, diga: mas irmão, meu marido não é cristão, não teme a Deus, eu estou fora dessas bênçãos. Não, o texto, pela sequência, pela construção, ela fala do marido que teme a Deus. Mas Deus é tão sábio, irmão, que Ele não botou assim, ó, bem-aventurado o pai, no Salmo 128, bem-aventurado o marido, porque Deus, na sua onisciência, sabia que nem todo marido é crente. O texto é endereçado em primeiro lugar para os homens, porque fala do comerás do trabalho, e na cultura judaica só quem trabalhava era o homem. Quando a mulher trabalhava na cultura judaica, era para auxiliar ou ajudar o homem, mas era muito difícil uma mulher trabalhar na cultura judaica, só se ela quisesse. Porque o trabalho dela era em casa, cuidando dos filhos, na cultura judaica. Mas Deus nunca proibiu a mulher de trabalhar. A mulher de Provérbios 31 trabalhava. Se precisasse, a mulher trabalhava para ajudar o marido. Se não precisasse,
a mulher ficava em casa e o marido trabalhava. Então o salmo é endereçado diretamente para o homem. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Mas Deus não deixou aqui bem-aventurado o homem. Deus não deixou aqui bem-aventurado o marido. Deus não deixou aqui bem-aventurado o pai. No hebraico está exatamente do jeito da tradução que eu trouxe para vocês essa noite. Bem-aventurado aquele. Aí aquele pode ser qualquer um, tanto o pai, como a mãe, quanto o filho. Olha como Deus é maravilhoso. Se ele não quiser temer a Deus, irmã, tema você, porque o milagre vem do mesmo jeito. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Rapaz, irmão, a Bíblia é linda. Eu queria passar a noite todinha aqui, mas eu só tenho 10 minutos. A Bíblia é linda. Deus não deixa pontas soltas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, que um marido não crente, ele é abençoado pela mulher que é crente. Assim como também uma esposa não crente é abençoada pelo marido que é crente. Não é salva, é abençoada. Porque Deus abençoa por causa daquele que está lá, que teme a Deus, que honra a Deus. Aí a bênção vem. Aí os outros recebem a bênção de quê? A reboque, não é assim? Potifar enricou. Por quê? Porque o Senhor era com José, não era com Potifar. Quando José saiu, pronto, a casa de Potifar virou uma desgraça. Porque só tinha bênção enquanto tinha um crente lá. Agora, a coisa boa é quando o marido e a mulher servem a Deus. Aí a bênção é dobrada. Eita, glória a Deus. É dobrada, irmão. Aí você não vai desfrutar só da bênção que vem para um e atinge todos. Não, agora vem uma cachoeira de bênção. É por isso que Josué dizia: quanto a vocês eu não sei, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Mas vamos lá. Deus dá testemunho, a mulher dá testemunho, e os empregados da casa e a nação aonde ele vive, as pessoas onde ele vive ali, a nação, a cidade, o bairro, também dão um testemunho. Sabia disso, irmão? Eu me lembro, eu conto isso aqui só para ilustrar, que nós moramos um tempo de aluguel, lá em Ipubi, numa casa, e nós nem sabia, mas morava vizinho a gente, um ex-vizinho da minha sogra, e nós não sabíamos. E ele ficava vigiando a gente, para ver se a gente andava com cachorrada, brigando, gritando um com o outro, xingando. Quando foi um dia, ele chegou lá na casa da minha sogra e disse assim: olha, eu tenho um negócio para te falar, do teu genro e da tua filha. Aí minha sogra disse assim: diga. Aí disse assim: rapaz, aquele povo é crente mesmo. Aleluia. Aí minha sogra disse: por quê? Ela disse: eu nunca vi ele levantar a voz para ela, nem nunca vi ela levantar a voz para ele. Se eles brigam, e nós brigamos, viu, irmão? Se eles brigam baixinho, porque eu ficava botando os ouvidos na parede, mas eu nunca ouvi nada. Eita, glória a Deus, coisa boa, né, irmão? Eu estava sendo vigiado e eu nem sabia. Mas tem casa de crente que ninguém precisa vigiar, não. Da esquina você já escuta a confusão. Eita, os crentes começaram. Não convém que isso seja assim, meus irmãos. Não convém. Eu sei que os impulsos às vezes podem ser grandes. Eu sei que na hora da discussão acalorada, você pode querer falar mais alto, ela pode querer falar mais alto, mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios 15, que a resposta branda desvia o furor. Fale mansinho. Fale mansinho. Ninguém é moco, ninguém é surdo. Dá para se entender, não dá, irmãos? Dá para se entender. Nós não somos cachorros para viver latindo. Nós somos servos de Deus. E a pessoa com quem nós vivemos é imagem e semelhança de Deus. Nós temos que tratá-la com respeito. Mas vamos lá. Eu disse que Deus dá testemunho, a mulher dá testemunho, os empregados dão testemunho e uma cidade inteira dá testemunho quando um homem teme a Deus. Veja, Atos 10, e a gente encerra com esse texto, que a hora já foi embora. Atos 10.
Aleluia. Atos capítulo 10, versículos 1 e 2 primeiro. Vou tentar resumir aqui. E havia em Cesareia um certo varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Olha o que diz dele: piedoso, temente a Deus, como? Com toda a sua casa. Ei, meus irmãos, eu queria ter tempo para explicar isso aqui. Por causa da piedade e do temor de Deus de Cornélio, toda a sua casa passou a imitá-lo. Irmãos, agora é para nós os homens. Quando você está frio espiritualmente, tua família esfria também. Desanima. Mas quando tu está pegando nas pernas do anjo, que nem dizia um irmão lá de Ipubi, cheio do Espírito Santo, orando, lendo Bíblia, buscando a Deus, tua casa inteira é impactada com isso. Era aqui, na casa de Cornélio. Ele ainda não era um convertido, mas ele também não era mais alguém voltado para o paganismo da época. Ele já era alguém que simpatizava com a religião judaica, mas a religião judaica não salva, ele precisava conhecer Jesus. Cornélio é a prova viva de que não adianta nada ser piedoso, temer a Deus e dar esmola, se não aceitar Jesus como Salvador. A coisa mais maravilhosa na vida de Cornélio é que ele era piedoso, temente a Deus, recebeu a visita de Pedro em casa, recebeu Jesus como Salvador e foi salvo. Você pode ser uma pessoa piedosa, você pode ser uma pessoa que dá esmola, você pode ser até uma pessoa que teme a Deus, tem medo dele e reverencia ele, mas você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, porque senão vai para o inferno do mesmo jeito, temendo a Deus, piedoso e dando esmola. Porque obras não salva, nós somos salvos é pela graça, e a graça é Jesus. Mas veja bem, toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Agora pule para o versículo de número 22. Os servos de Cornélio, os empregados, olha o que eles dizem do seu patrão: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse tuas palavras. Agora eu vou lhe mostrar, irmão, o que é que uma casa que tem um homem que teme a Deus experimenta. Uma casa que tem um homem que teme a Deus, e toda aquela casa também reverencia e teme ao Senhor, tem experiências extraordinárias com Deus. Tema ao Senhor com toda a sua casa, meu irmão, minha irmã, e você vai ver o céu aberto sobre o teu lar, e Deus te dando experiências extraordinárias. Porque a Bíblia diz no verso 3 de Atos 10, que a hora nona do dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Como ele temia a Deus, como a sua casa temia a Deus, sabe o que é que Deus fez? Deus enviou um anjo lá na casa dele para falar com ele. Porque uma casa que teme a Deus, irmão, o céu está aberto sobre ela, e Deus envia anjos para servir aquela família. Que a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço da igreja. Mas tem mais. Um anjo foi na casa dele, ele mandou seus empregados ir chamar Pedro, o anjo, para que Pedro pregasse a palavra para Cornélio, porque ele era piedoso, ele temia a Deus, mas ele precisava conhecer Jesus. Aí Pedro vai, eu estou encurtando por causa do tempo. Quando Pedro começa a pregar, olha o que é que acontece, irmão. Versículo 43 de Atos 10. A este dão testemunho todos os profetas, Pedro está pregando sobre Jesus, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, o que é que aconteceu? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! Escute, esse verbozinho aí, caiu, se referindo ao Espírito Santo, só aparece aqui nesse texto. É o verbo grego epiptó, que significa, irmão, sabe o que? Quebrar um cano e deixar a água derramar.
Eu achei tão bonito isso. Porque quando Pedro começou a pregar naquela casa, o coração de Cornélio já estava aquecido, o coração de Cornélio já estava amolecido. Aí Pedro está pregando, esticando o sermão. Aí o Espírito Santo diz: ele não vai parar de pregar, então eu vou interromper a pregação de Pedro e vou descer agora. Aí Jeová quebrou o cano lá no céu, e o Espírito Santo foi derramado naquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Tema a Deus, irmão, que o cano de Jeová vai quebrar lá no céu e o Espírito vai encher a tua casa. Amém? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quinta-feira que vem a gente fala da outra parte.